O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da primeira leitura, nós vemos Paulo fazendo uma grande ousadia. Porque o Areópago era lugar onde grandes oradores falavam, grandes cientistas mostravam as suas obras, artistas mostravam a sua arte. Então era um lugar elevadíssimo, Areópago. E Paulo vai para lá. E a pregação dele foi essa: homens atenienses, em tudo vejo que vós sois extremamente religiosos. Porque entre tudo que eu vi, eu acabei vendo uma imagem ao Deus desconhecido. E ele pegou aquilo para poder pregar aos atenienses, anunciar quem era aquele Deus desconhecido. Claro, Jesus, esse era o propósito dele. Ele quis fazer como aqueles grandes oradores faziam. Voz ele tinha, mas os outros não tinham ouvido para isso. Esse Deus que vós adorais, sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. É a sentença de Paulo. É ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Está tudo certo? Está. De um só homem, ele fez nascer uma enorme humanidade. Assim fez para que todos e cada um buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Portanto, Deus fez assim, para que fosse descobrindo a Ele, mesmo que fosse por apalpadelas. E põe uma frase bonita de um dos poetas dos atenienses. Somos da própria raça de Deus. Somos da própria raça de Deus. E ele pensava que estava abafando com aquilo, citando uma frase corrente entre os atenienses.
E ele continua, sendo da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata, pedra talhada. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da vossa ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu, veja bem, agora, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar os vivos e os mortos. Diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Os atenienses, quando ouviram aquela palavra, ressuscitá-lo dos mortos, uns debochavam, outros saíam, e Paulo ficou no meio deles, sem saber o que fazer. E aí ele percebeu, não era essa a maneira de pregar aos atenienses. Ele devia pregar para os pagãos de Atenas, com simplicidade, pegando os simples, os trabalhadores, os sofridos. Era eles que ele devia ir e começar. Mas ele foi querer pegar logo o Areópago, desculpa, saiu mal. E Deus permitiu que Paulo passasse por essa. Mas alguns uniram-se a ele, a Paulo, e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita. Eu li antigamente Areopagita e não dava muita importância. Depois eu fui aprender que Areopagita era aquele que seria como que o governador do Areópago. Então, era uma pessoa importante. E Dionísio, o Areopagita, também estava com Paulo. Uma mulher chamada Dâmaris com eles e outros com eles. Então, digamos, 3, 4, né? Mas foi muito importante essa queda de Paulo, para entender que não era assim que era para evangelizar. Jesus evangelizou os pobres. Jesus evangelizou aqueles que eram simples pescadores. E assim para frente. Pessoas doentes. Eu vejo que, claro, devemos evangelizar a todos. Mas a nossa evangelização deve ser de simples para simples. De pobres para pobres. No Evangelho nós encontramos Jesus dizendo, portanto, estamos ainda durante a vida de Jesus, ele não tinha morrido, nem era ressuscitado. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não sois capazes de compreender agora.
não sois capazes de compreender agora. E é verdade, muitas coisas eles não compreenderam. E não compreendiam mesmo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos conduzirá à plena verdade. Jesus já está anunciando a vinda do Espírito Santo. Daí sim, eles entenderão tudo, eles saberão tudo, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e até as coisas futuras, as profecias, até as coisas futuras, ele vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Ele não vai anunciar outra coisa. Ele vai anunciar aquilo que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso que o que ele receber, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Porque ele e o Pai são um. Então, aquilo que Jesus, eles vão entender o que Jesus falou. E eles entenderão aquilo que o Espírito Santo falará. Porque ele e o Espírito Santo são um. Guardemos justamente essa palavra do Evangelho. Ainda nos nossos dias, o Senhor quer que falemos das coisas dele. E ele vai anunciar a nós todas as coisas. Todas as coisas. É só termos atenção. É só estarmos bem ligados a Jesus, que ele vai nos informar de todas as coisas de que nós necessitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.